vamos dar a partida aqui, no nome de Jesus Cristo. Fecha os olhos todo mundo, por favor. É um prazer, uma honra estar com vocês aqui, tá? Eu acho que precisa mais de momentos com liderança, precisa mais de momentos com pastores. Eu acho que está na hora de verdade, nós desfazermos alguns problemas que existem relacionados ao que tenta nos separar. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Eu acho que a doutrina não pode nos separar. Eu acho que os preceitos e os princípios humanos, eles não deveriam nos separar. Eu acho que o Espírito, ele está na Terra justamente para nos unir. Nós somos um corpo só e, de verdade, é tudo que Jesus quer. Ele orou pedindo que houvesse unicidade dentro da gente. Não é nem unidade, cara. Eu não consigo enxergar João 17 como unidade, eu não consigo nem ver essa palavra ali dentro. Porque Jesus, ele usa uma frase, que eles sejam um como eu sou um em ti. Jesus não é unido com o Pai, ele é unicidade. Então, se Jesus é unicidade com o Pai, não faz sentido ele estar pedindo unidade entre a gente ali dentro. E eu tô vendo que é um tempo de verdade. Não vai acontecer com todo mundo, gente, mas vai acontecer com a grande maioria das pessoas. Os líderes vão dar as mãos. Eles vão dar as mãos. E é o que a gente quer aqui de verdade dentro do ambiente de relacionamento, e é o que a gente quer dentro dessa imersão, no nome de Jesus. Amém, meus amores? Então é uma honra surreal mesmo assim poder estar aqui com vocês. Espírito Santo, eu não preciso te pedir de novo para que o Senhor seja livre aqui dentro, mas eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio de te ter conosco, te agradecer pelo privilégio de estarmos juntos de ti. Desde o presente momento, Deus, diante da soberania da tua santidade, eu te peço perdão, Deus, por todos os pecados cometidos por cada líder, por cada pastor, por cada autoridade que está aqui dentro, Deus, a começar por mim. Eu peço ao Senhor que a tua misericórdia esteja sobre todos nós, Deus, e que o cobrir do teu sangue esteja sobre nós. Hoje nós queremos não deixar de esquecer quem o Senhor nos fez, quem somos, mas principalmente a nossa identidade de filhos. Nós não queremos colocar os nossos ofícios na frente da nossa identidade, nem tampouco acreditar que somos o nosso ofício. Não, Deus, nós somos a identidade a quem o Senhor nos deu. O ofício é uma ferramenta que o Senhor nos deu, Pai. E hoje, ainda hoje, ou aqui, ou daqui a pouco ali no nosso salãozinho, aqui da Casa Father, nós queremos tirar as nossas coroas diante de Ti e deixar bem claro, Deus, que só o Senhor é absoluto sobre todos nós. Como a Tua palavra diz, Deus, somos todos irmãos. João capítulo 23, o Senhor deixa isso bem claro diante dos fariseus, dos saduceus, de todo mundo, nós somos irmãos. Isso é o maior elo que nos liga aqui hoje no Teu sangue. E nós queremos, Deus, de verdade, mergulhar dentro da Tua realidade, mergulhar dentro das Suas profundezas de mão dadas com o Espírito Santo, Deus. Entrar onde nunca entramos, andar onde nunca andamos e caminhar onde nunca caminhamos, para carregarmos aquilo pelo qual nunca carregamos antes. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que quem o Senhor é se assente sobre nós, desde agora até amanhã de noite, permaneça em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Não tem como não te perceber nesse lugar, Deus, não tem como. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Quem somos nós, Deus, diante da grandeza do Senhor? Eu me sinto muito forte debaixo do assentamento da unção de serviço, Deus. Eu me sinto muito ousado, eu me sinto muito capaz, eu me sinto todas as coisas, mas, Pai, nada disso é possível sem o Senhor estar perto. Algumas pessoas confundem essa segurança que eu tenho com arrogância, mas não, Deus, eu sou fraco, eu sou inseguro, eu sou incapaz, eu sou impróprio, eu sou completamente, Deus, eu sou completamente frágil sem Tua grandeza, Deus. Mas eu me sinto a Tua imagem, a Tua semelhança. Eu sinto o rugido do Senhor dentro de mim, eu sinto a Tua força dentro de mim a cada momento que o Senhor me dá o privilégio da Tua poderosa unção se assentar sobre o meu corpo, Pai, se assentar sobre o meu espírito. E hoje, desde aqui, Pai, eu pedi ao Senhor, antes dessa imersão iniciar, antes dela começar, Pai, de verdade, que o Senhor nos desse o privilégio de poder orar por esses pastores, de orar por cada um dos líderes que estão aqui na mesa, por cada pastor que está aqui, por cada autoridade que está aqui, Pai. Cada evangelista, profeta, mestre, cada uma das pessoas que estão aqui carregam seus ofícios.
para que eles possam caminhar numa realidade completamente diferente. Que eles saiam de dentro dessa nação, saiam de dentro dessa terra. Eu digo nação porque aqui é o teu Israel. Aqui foi estabelecido como teu Israel, Pai. Aqui não é só, na opinião das pessoas, a melhor capital do Brasil. Aqui é o teu Israel. Eu declaro que o teu sul, Pai, é o teu Israel, a tua casa, a tua morada no nome de Jesus, Pai. E nós sabemos a tua promessa. São mais de 200 anos de história que o Senhor já declarou que há de acontecer aqui pelas bocas mais profundas que o Senhor levantou nessa terra. Grandes avivalistas, Deus, disseram as mesmas coisas. Filhos e filhas, profetas, aqueles que carregam a tua realidade, Deus, mencionaram as mesmas coisas. E muitos deles sem se ouvirem, sem se conhecerem, Deus. E sem nem fazerem parte das mesmas gerações. Oh, precioso Jesus, precioso Jesus. Que o Senhor seja o centro, que não haja espaço para nenhum nome aqui que não seja o seu. Nenhum nome. Eu coloco diante dos seus pés, maravilhoso Jesus, diante dos seus pés, tudo quanto possa envaidecer meu coração, tudo quanto possa envaidecer o coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, Pai. Nós só queremos mergulhar profundamente em Ti, sermos úteis, Deus, porque nós entendemos a necessidade de recebermos aquilo que o Senhor nos conquistou na cruz, que o Senhor nos deu acesso. Nós queremos o assentamento do Teu Espírito em profundidade. Nós queremos a realidade de filho. Nós queremos não só uma unção parcial, mas a unção ilimitada. Nós queremos a manifestação dos Teus dons. Nós queremos a realidade do Teu fruto dentro de nós. Nós queremos definitivamente, Deus, que não haja divergência ou diferença entre o Senhor e nós. Que sejamos únicos, como o Senhor orou em João capítulo 17. Então, Pai, eu te entrego toda essa imersão nas Tuas mãos junto dos meus irmãos e irmãs aqui, Deus. E nós te pedimos juntos que o Senhor seja livre dentro de cada um de nós. O Espírito Santo, eu te dou liberdade aqui. O Senhor é livre. Essa frase não é arrogância, ela é convite. Ela não é soberba de forma alguma, ela é consciente. Eu declaro que o Senhor é livre na vida de todos que estão aqui dentro. Todos aqueles que se disporam a estar aqui e emergirem junto com a gente, Pai. No nome bendito de Cristo Jesus, Pai. No nome bendito de Cristo Jesus. Pai, e os pastores que estão sendo resistidos de chegarem aqui dentro, traz eles em paz em nome de Jesus. Traz eles em paz no bendito, no santo nome de Jesus. Esse povo maravilhoso diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus amores, olha, sem muito protocolo, tá? Nós vamos tomar um café gostoso juntos. Eu gostaria muito que vocês se sentissem em casa. Aqui chama CF, aqui é Casa Father. Talvez vocês não entendam muito o que significa ambiente de relacionamento. Eu vou tentar explicar com breves palavras para vocês. Ó, um dia, o pai... O povo gosta dessa historinha. Um dia o pai estava junto com o filho dele, que é Jesus. Jesus estava junto do Espírito Santo e os três estavam dentro de um ambiente onde eles se relacionavam. Aquilo que eles vivenciavam ali dentro era tão profundo, era tão maravilhoso. Tinha 3 pilares incríveis ali: o amor, a realidade e o relacionamento. Esses 3 elementos estavam dentro deles ali dentro. E eles compactuavam, vivenciavam, compartilhavam de uma realidade muito profunda, muito incrível. E eles acharam por bem que eles queriam que mais alguém participasse daquilo. Foi quando ele sentiu o desejo de criar o ser humano, de verdade. E ele criou o ser humano para participar ele dentro desse ambiente. É dessa realidade que o Senhor Deus disse que Ele gostaria que voltasse a acontecer. Infelizmente, as pessoas elas foram se perdendo com nomes, elas foram se perdendo com doutrinas, elas foram se perdendo com um monte de coisas e a gente foi perdendo o relacionamento e a comunhão, gente. A gente foi perdendo de verdade o prazer de estar perto um do outro, o amor de vivenciar junto com Cristo.
E depois que nessa cidade aqui, muito perto daqui, vocês não têm noção o quanto que é perto. A Rua das Camarinhas ali dentro, onde eu tive minhas maiores experiências com Deus. Um rabino sentado na minha mesa, ele falou para mim assim: querido Wagner, Hashem não apareceu para você. Se Hashem tivesse aparecido para você, terias morrido. Quem apareceu para você foi Yeshua. E eu falei para ele assim, eu falei: Deus, eu respondo ou não respondo? O pai falou: Wagner, você ouve. Eu falei: então tá bom. Queridos, eu fui visitado pela realidade do pai durante 4 meses sequenciais dentro daquela casa. Ele alterou minha vida completamente. E depois disso eu percebi que tudo que ele quer é uma família, gente. Tudo que ele quer de verdade é uma família. E ele quer restaurar essa identidade. A igreja virou tudo, menos família. A igreja é uma família, amados. Nós somos uma família. Nós somos filhos de um Deus maravilhoso. Se Ele não desejasse que fôssemos identificados, tivéssemos uma identidade de família, Ele não seria reconhecido, como Ele disse, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu já estou pregando, né, gente? Desculpa. Mas Abraão é o vô. Isaac é o pai. Jacó é o filho. Nós temos uma família ali. Ele não teria a identidade dele. Se ele fosse pegar hoje uma carteirinha e entregar, estaria lá assim: olha, Deus de Israel, o pai. Jesus apresentou ele pra gente como pai, cara. E ele se revelou pra gente como filho. Então a identidade do corpo da igreja, gente, é uma família de verdade. É uma família. Então eu quero de verdade que vocês se sintam em casa. Aqui é a Casa Father. Aqui é a nossa Casa Father Mundial. Sabe, sem muito protocolo. Eu sei que às vezes você pode ficar um pouquinho meio constrangido do que você vai fazer, você mexe, enfim. Cara, fica livre, de verdade, fica livre. Somos todos autoridades aqui dentro para a glória de Deus. Isso é muito precioso, maravilhoso isso tudo. Mas eu queria que de verdade você se sentisse mais à vontade. E que você ficasse mais tranquilo. E deixasse o Espírito de Deus fluir dentro de você. A gente possa se alimentar gostoso, poder comer, poder compartilhar um pouco. Eu quero muito ouvir vocês. Quero muito, 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 muito ouvir. Bora tomar um café ou não vamos? Eu te conheci antes da série Reino de Deus. Santo Espírito. Assisti quase toda aquela série lá. Fiquei triste demais quando tu tirou. Aquela série foi uma desobediência minha, né? Aquilo começou assim as maiores. Pai não queria que eu gravasse. Aquela foi desobediência minha, porque assim, eu vi que tinha muita gente assistindo e eu continuei gravando, entendeu? Eu continuei gravando, porque eu falei, poxa, eu acho que tá abençoando o pessoal. O pessoal falou: Wagner, não te pedi. O fato de estar funcionando não significa que eu te pedi pra você fazer. Eu falei, nossa, a gente aprende, né? A gente acha que só porque tá indo o negócio é porque Deus gostaria que acontecesse. Eu chorava assistindo, era visitado. Onde eu comecei a ir em espírito, ele me visitava em espírito, acho que ele nem sabe. Eu era levar também as dimensões onde ele estava. Como é que vocês enxergam isso, gente? Deixa eu ouvir vocês. Vocês acreditam nessa saída de espírito, sim ou não? Vocês acreditam? Quem já experimentou isso já? Ou se vê saindo, ou escutar alguém te contar que te viu na casa da pessoa. Quem já experimentou? Vocês experimentaram já ou não? Uma vez só, foi nítido a sensação de que eu Saiu do corpo? Eu olhava pro meu, olhei assim, ficou Fora do corpo. louca. Não é possível. Não é possível que isso esteja acontecendo. O que a irmã acharia se o apóstolo Wagner visitasse a senhora, entrasse no seu quarto, sentasse na sua cama? 2 semanas mais ou menos antes de eu vir pra cá, ele saiu na esquina e foi lá em casa. E aí eu duvido, o que ele está fazendo aqui, o apóstolo? O que ele está fazendo? E eu olhava assim, e o que ele está fazendo aqui? Ele está olhando, ele está observando. Praticamente 2 semanas antes de vir pra cá. A esposa do pastor Rafael Melo, você sabe quem que é, né? Ela contando pra mim assim, ela falou assim: irmão, eu tomei um susto com o senhor. Eu falei, por quê? O senhor apareceu lá em casa, a gente tava todo vestido, mas a gente tava deitado na cama, né? E o senhor fez assim pra mim, o senhor me deu um sorriso e fez assim, ó, calma.
E a sensação que saía do Senhor assim era, tipo, eu tô aqui orando por vocês. Olha que loucura, cara. Sensacional, né? Misericórdia, gente. O apóstolo, ele gosta muito de orar deitado, né? Às vezes sentado também. E eu via ele com o anjo dormindo, né? Em espírito. Eu via ele e via o anjo com ele. Ele se levantava e o anjo ficava do lado dele assim, muito grande, bonito. E saía. Se eu for contar aqui, tantos que o Espírito Santo tem que lembrar. Isso já tem mais ou menos, acho que já está indo no 8º ano que eu tenho experiências constantes com o apóstolo, sem parar. Todo tipo que você possa imaginar. Tive uma com ele com o pai, eu chegava do lado dele. Isso vai tocar ele. Glória a Deus. Ô, meu querido, seja bem-vindo, meu lindo, tudo bem? Pastor, tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Pode sentar aqui, ó. Pode sentar aqui, ó. Pode sentar aqui, ó. Quer sentar aí no cantinho? Pode sentar aí. Eu vou falar aqui uma revelação do pai para ele, pro ministério dele, que ele já sabe disso. Isso já acompanha a vida dele já há muitos anos. Uma experiência, uma das experiências que eu tive recente, que eu chegava, aproximava dele, sentava do lado dele, e seu pai, eu estava ali representando, né? Eu sentava do lado dele e eu falava com um amigo, Deus falando com ele como amigo. Tomar um café, pode chegar ali, já pegar, tá à vontade, tá bom. E ele sentado e o pai começa a falar com ele através de mim. Mas era o pai falando. E disse assim: tu vieste essa terra para revelar, manifestar o Pai. Eu nunca tinha contado isso para ele. Eu ia até comentar com algumas pessoas aqui, senão a hora vai chegar. E o pai falava, a hora chegou. O pai falava isso. Tu veio para revelar, manifestar o Pai. Aí eu acordei, esse é o ministério dele, profundo na terra. Muito forte. E isso que ele carrega, eu vendo o Pai se revelar, se manifestar, o amor do Pai se revelar, se manifestar através do apóstolo, isso que me chamou e começou a me atrair tanto nesses anos todos, até o Espírito Santo me trazer para cá. Ao estar com toda a família. Para mim é uma honra, alegria, uma satisfação que não tem palavras. Meu corpo treme, eu fico aqui, uma alegria inexplicável. Eu cheguei aqui com meu corpo tremendo, vibrando, minha cabeça querendo sair do lugar. E eu tô assim, saí agora há pouco para subir. Eu vou tentar subir a escada. Eu tô falando aqui com vocês, mas meu corpo está em choque. Tremor de dentro para fora que eu não sei explicar. Eu nunca tive uma reunião assim, com lideranças, com homens de Deus, para sentir o que eu estou sentindo aqui. Eu nunca tive. Eu já tive vários ministros, até mesmo, né, momentos assim também. Mas sentir o que eu estou sentindo aqui, eu nunca senti. Muito forte. Então, uma gratidão que não tem palavras. Que tremendo, Jairo. Sensacional. Sensacional. Gente, eu queria ouvir vocês um pouquinho. Eu sei que a gente vai falar com a boca meio cheia também, mas não tem problema. A ideia é essa mesmo. Mas, cara, eu queria escutar um pouquinho das experiências que vocês têm, queria escutar um pouquinho o que vocês viveram com o Espírito Santo, queria escutar uma coisa que vocês querem compartilhar, assim, de experiências que vocês tiveram com Deus, assim, sabe? Relacionadas com o Espírito Santo. Minha voz? Que loucura, gente, que loucura. É sua voz também. Jesus falando comigo e só pessoa. É minha voz? Sua voz. Jesus. Que loucura. Parece que eu tô querendo falar. Eu tive que começar, sabe, Jéssica, começar a perguntar para Deus como é que essas coisas funcionavam, o que que era, o que que não era. Deixa que mesmo, pastor. O que que era, o que que não era, por que que essas coisas aconteceram. Se vocês quiserem a resposta, depois eu explico para vocês como é que é isso aí, por que que isso aí acontece. O que que vocês... Vamos falar assim do Espírito Santo, gente. Eu queria ouvir um pouco as experiências que vocês têm, o que que vocês acreditam, o que que vocês pensam sobre isso. O que está na cabeça de vocês? Se vocês quiserem falar também o que vocês não acreditam também, não tem problema, é bom também. Eu queria ouvir um pouquinho as experiências que vocês têm, o que vocês têm vivido com ele. Eu acho que é um tempo da gente, sabe, desfrutar um pouquinho disso. Quem quer começar aí?
contar uma experiência. O nosso evangelista já mandou fogo. Se eu for falar aquilo agora, não vou dar espaço pra ninguém, né? Eu não tenho jeito de falar, não consigo. Não tá conseguindo falar? Até valeu. Deixa eu ver se eu consigo falar. Vai lá, pastor, quero ver. Falar. Bom. Eu assisti aqueles pregadores, Marcos Feliciano e outros pregadores aí. E eu falava com Deus. Falava, Pai, quando que em Minas vai ter um homem, um profeta de Deus? Mas eu quero de Minas. Se não for eu, me mostra um. E eu nunca tinha encontrado. E o meu maior sonho era que Deus me mostrasse um. Eu vou usar uma palavra errada aqui, mas da minha linhagem mineira. Sua tribo. Da minha tribo. Do café com leite. E quando eu conheci Wagner Ribeiro, Misericórdia, Jesus. eu ainda não tinha a consciência ainda do que eu tinha pedido para Deus, de tão grande que era o que eu tinha pedido. O que eu tinha falado não era uma coisa pequena, uma coisa imensa. E agora que nós conversamos, falou assim, ó, você não pediu um profeta grande para Minas? Um filho meu de Minas? Você está do lado dele aí. Não era esse o seu pedido? Uau. E Deus as seja experiências que eu tinha com o Espírito Santo, eu sempre fui assim muito cuidadoso com as coisas de Deus. Eu não falei, Senhor, se for para mim fazer de mim mesmo, eu não quero, eu quero que o Senhor faça. E eu ficava olhando para os pastores e eu achava que aquilo era só o pastor que podia fazer, eu não. Eu estava sendo levantado como líder para ser um pastor, mas eu achava que não era para mim, eram os pastores que tinham que fazer milagre, maravilha, e os prodígios eram só na mão deles. E aí me mandaram eu para um bairro lá em Pouso Alegre chamado Jatobá. E eu tinha medo até das irmãs de lá. E você pegava na Bíblia para ler, as irmãs tudo letrado, olhava na gente, o olho todo. Eu falava assim, eu não vou nem conseguir falar perto dessas mulheres aqui. Se eu abrir a boca e falar uma vírgula errada, essas mulheres já vão me tampar a boca. Aí eu cheguei e sentei. Não era assim, Aí eu falei com o Espírito Santo. Fala isso não, Wagner. Eu era, homem. Me escuta. Eu falei, deve ser mal nosso de mineiro. E pior que vocês não sabem, ele é de Pouso Alegre, poucos quilômetros da minha cidade onde eu nasci, Itajubá. Aí Que loucura, pastor. eu sentava Jesus, e falava gente. pra ele, você olha, Espírito Santo, se o senhor não fizer nada, eu também não vou ficar eu não vou fazer nada, eu vou ficar calado perto dessas mulheres aqui. Eu não vou abrir a minha boca, vou ficar sentadinho, aqui quietinho. E aí eu ia falando com ele, ia falando, mas eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas eu sempre... Uma frase que o Wagner diz aqui, tudo é Deus até que se prove ao contrário. Isso era uma coisa que eu já carregava comigo, mas não tinha noção do que era isso. E aí o que... Eu já tive aqui nessa posição, mexendo com esse papel, você comendo aí, eu falando o que eu tô falando. Já vou, forte. É forte. Aí, e você fazendo esse jeito. É forte. E esse camarada olhando pra mim. Olha o tamanho do Javu, gente. Quase um minuto. Do jeito que tá fazendo agora. Eita, Jesus. Ai, eu sabia que isso ia acontecer, mas não sabia o dia. Não sabia que era hoje. Ah, eu já vi tudo isso aqui, gente. Oh, meu Deus, gente. Aí, Eita, Jesus. eu falando com Deus e eu falava pra ele, você olha, então, se o senhor vai fazer alguma coisa, o senhor me usa. Só não me deixa
eu ser envergonhado por essas mulheres aí. Aí Deus começava a fazer as coisas. Aí Deus falava para mim, né, no meu interior, assim, ó, pega um copo d'água, dá para aquela moça ali. Eu pegava aquele copo com água e dava para ela. Aí ela perguntava para mim, o que você colocou na água? Eu falei, não coloquei nada. Deus mandou te dar água, eu estou te dando. Ela falou assim, não, o senhor colocou um remédio aqui. Eu falei, mas como assim? Não coloquei remédio nenhum. Aí tudo bem. Aí eu fui orar para uma irmã lá, coloquei as mãos sobre ela. Ela começou a girar. Aí eu senti aquela voz falar no meu coração. Falou assim, olha, tem pessoas aqui que não estão acreditando, não estão crendo no que está acontecendo. Não estão crendo. Aí eu falei, tá, senhor. Então, para que todos saibam, eu vou tirar a minha mão de cima dela e o Senhor vai ministrar sobre a vida dela. Para que todos saibam que o Senhor é Deus. Eu tirei a mão, aquela mulher, ela caiu que nem uma madeira assim, ó, de costa e bateu com a nuca no chão. Eu olhei. Morreu, Jesus. É interessante. Eu falei isso, falei assim, ó, se não for o Senhor, ela morreu. Ela morreu. E eu continuei normal. Aí as irmãs falaram assim, nossa, meu Deus, o que aconteceu e tal. E vieram conversar com a irmã. Aí falaram para a irmã, falaram assim, ó irmã, você não machucou? Eu falei, você machucou o quê? O que você está falando? Ai, mas tua cabeça não está doendo. Do que você está falando? Ela não sabia nem o que ela estava falando. Eu disse, não, gente. Deus colocou uma almofada ali debaixo da minha cabeça. Então, Deus sempre, ele provava, mas eu não sabia até então o que estava acontecendo. E eu vim conhecer essa realidade de Deus através da sua vida. Que eu comecei a voltar lá atrás e saber o que Deus estava fazendo na minha vida era aquilo. Que por causa de outras pessoas, eu tentei apagar. Tentei apagar isso. Esse mover de Deus na minha vida, eu tentei apagar. Não liguei mais, não esquentei a cabeça. Porque o meu falar com o Pai era normal, natural. Como converso com vocês aqui. Não tinha aquele, como muitos dizem, você não tinha aquele rodeio, aquele reteté para poder acontecer alguma coisa. Era bem natural. E por um período eu fui esquecendo isso. Eu fui deixando isso, porque eu achava que era só os grandes homens de Deus que podiam viver isso. Era só os pastores, né? Os apóstolos, os grandes homens de Deus. E por muitas vezes eu fui até barrado. Quando eu comecei a fazer jornadas teológicas para me tornar pastor, foi até mandado uma carta pro líder da igreja lá, que eu não poderia ser pastor. Eu não tinha estrutura para ser um pastor. E aquilo ali me abateu muito. Então algumas coisas eu deixei entrar na minha vida e deixei apagar um pouco aquilo que Deus tinha começado na minha vida. Deixei apagar. E aí quando eu falei isso com Deus a respeito de alguém e você apareceu, eu comecei a viver de novo. Uau. Comecei a viver de novo. E eu quero tudo que o Pai tem para mim, eu quero. Tudo que Ele quiser que eu faça, eu faço. Tudo que tiver que ser feito. Eu quero tudo que Ele me deu naquele começo, tudo que eu vivi, sem medo das outras pessoas, sem medo do que os outros iam pensar, sem medo do que os outros iam achar. Uau. Eu quero tudo de novo. Uau. Eu quero tudo de novo. Porque eu mesmo coloquei isso num saco, fechei e deixei de lado. E depois que eu te conheci, eu comecei a ver que eu não estava errado. Errado estavam as pessoas que achavam que eu estava errado. Porque quando se comentava o que Deus fazia na casa onde eu ministrava,
mesmo com tão pouca experiência bíblica, mas experiência com Deus, eu comecei a dar ouvido ao que as pessoas diziam, e não aquilo que Deus queria que eu fizesse. Então eu me apaguei. Mas em você eu comecei a reacender de novo essa vontade, esse desejo de fazer o que Ele quer sem se preocupar com mais ninguém. Sem se preocupar com mais nada, sem se preocupar com ninguém. Entendeu? E eu teria muita experiência para contar que eu tive com Deus. Mas essa restauração foi a mais forte. É mais forte, mas quando você começou a falar com toda simplicidade, né? Aquela simplicidade mineira de que o relacionamento com o pai não é aquilo que a turma fala, aquela coisa forçada, aquilo que tem que ser forjado, é uma coisa simples, é uma coisa que você tem que se deixar levar, você tem que se deixar ouvir, entendeu? Eu comecei a viver isso no Pai de Novo. E a semana passada eu comecei a viver novas experiências. Viver novas experiências. E eu quero que isso se ative dentro de mim de novo, mas mais forte do que era. Entendeu? Bora mergulhar profundamente. Eu quero ser reativado de novo do jeito que estava, porque eu estava no caminho certo, mas por causa do homem, eu achei que aquilo ali não... Eu estava forçando. Experimentaram isso já, gente? Quem já lidou com a insegurança aí já? Difícil, né? Uma coisa que eu vejo que é muito complicado pra gente que é líder é isso. Acho que as pessoas, principalmente o povo que a gente cuida, até tem um pastor que ele vai ver se ele consegue chegar ainda, ele tá descendo dos Estados Unidos, ele vai ver se ele consegue chegar aqui. Se ele der conta de vir, ele tá brigando com tudo que ele pode. Ele tá tentando vir, tá vindo lá de Dallas, ver se ele consegue vir pra cá. Imagina, você lida, não importa o tamanho da congregação, da igreja que você está envolvido, as pessoas elas acabam olhando pra gente como seres assim que não erram, que não pecam, que não falham, que são indestrutíveis, que são a prova de fogo, nem Superman em toda a sua glória, não tem criptonita, não tem nada. E cara, nós somos seres, acho que uma coisa gostosa de olhar em Jesus é ver que Jesus, ele não negava a humanidade dele, sabe? Eu acho que isso aqui me deixa fascinado. Eu sou muito apaixonado, desesperado por Jesus. Apaixonado é uma palavra muito fraca. Eu sou muito desesperado por ele, porque ver essa humanidade dele, ver as dificuldades que ele passou, sabe, esse momento de enxergar essa humanidade dele, eu acho que é uma coisa que para nós aqui é muito importante. Um dos meus conselheiros, eu não vou falar o nome dele por respeito, que ele não gosta, ele é um ancião, hoje está com seus 70 e poucos anos, ele é americano, e o começo da minha conversão foi com ele e eu fiquei assim meio chocado de olhar as coisas que ele falava, porque eu esperava ele falar, vamos ver o céu, vamos mergulhar, e as reuniões dele de líder era, você já tirou férias? Eu esperando ele falar, vamos ver o serafim, vamos ver os querubim, e ele... Como é que tá seu coração? Sabe, depois que passou mais de 15 anos, eu falei, gente, ele sempre teve certo. Ele sempre teve certo, gente. Você vê o quanto de líderes hoje que estão entrando em adultério, líderes hoje que estão, sabe, suicidando, líderes hoje que não estão suportando a pressão, porque não tem com quem conversar, cara. Você vê, o pastor está comentando aqui o quanto que as pessoas oprimiram ele lá dentro, trancaram ele dentro do ministério, ele começou a se enfiar para dentro. Pra você ver, ele começou a se sentir pressionado, né, pela igreja local. Vocês lembram o que o Edir Macedo fez comigo ou não? Quem lembra? Eu lembro. Gente, o Edir Macedo, ele detonou com o meu ministério. Pra você ter uma noção, ele fez uma publicação com o conteúdo da gente na época. Cara, acabou minhas agendas assim em 2 dias. Eu não tinha nem pra onde ministrar, pra você ter uma noção. Aí teve um pastor de Alto Araguaia que falou, não, esse homem eu quero ele aqui na minha igreja, agora. Você pode vir aqui dentro, pode vir a NASA aqui que não tira, eu quero ele aqui. Você vê, ó, eles... Oh, meu lindo, obrigado. Eles começaram a perseguir a questão do movimento, a questão da ação do Espírito Santo, do que ele faz, do que ele não faz. O Edir Macedo pegou um vídeo meu e colocou
em cadeia nacional, colocando o título O Batismo de Satanás. Lembra que eu não estou falando dele, estou comentando sobre o comportamento que ele teve. Foi terrível. Eu lembro, eu ia ministrar dentro do presbiteriano, eu sempre ministrei muito em ministérios tradicionais. A ideia dos pastores sempre foi as mesmas, né? Vamos levar lá alguém para ver o que vai acontecer lá dentro, sempre foi essa mesma pegada. E, gente, foi um escândalo tão forte, cara. Colocaram vídeo meu, do Benny Hinn, do Andrés Bissoni. Tinha do Joel, tinha... Foi feita uma montagem, né? Foi feita uma montagem. Domingo Espetacular, cara. Gente, você vê a potência que aquele homem tinha na mídia, era tão forte. Eu fiquei em alta naquelas redes de relacionamento, horas e horas e horas e horas e horas em alta, em segundos, cara. Com a postagem dele pessoal, com o vídeo dele na rede de televisão dele. Eu não sabia que era ele que tinha divulgado esse vídeo. Deixa eu ver esse vídeo. Era ele, Domingo Espetacular era um programa dele, né? Então, não é só encorajamento, sabe, cara? Eu acho que a postura dele foi entrar pra dentro. Eu já sou meio... Não sei, cada um tem essa parte de temperamento, eu não consigo, gente. Eu acho que quanto mais bate, mais eu tenho força pra ir pra frente, sabe? Eu tenho esse efeito pra frente. Foi quando eu gravei uma série, não sei se alguém chegou a assistir aqui, a série Cair pelo Poder de Deus. Alguém assistiu ou não? Sim. Foi quando parou. Eles pararam. Eles literalmente pararam. Os teólogos deles pararam lá, não deram conta de resolver a situação. Eles pararam de perturbar a igreja se desenvolver dentro do Brasil e deixar o Espírito de Deus ser livre. Mas foi uma época, assim, muito desconfortável. Gente, o meu telefone ele não parava de tocar 1 minuto, gente. Tudo quanto é lado. Código esse, código aquele. Pastor, você tá vendo? Nossa, você tá ali, que não sei o que, aquele desespero todo. E aquela máxima de sempre, né, gente? As pessoas, elas não conhecem o Espírito Santo, elas não sabem quem é ele. E o mais interessante de tudo é a de sempre. Eles não sabem os textos que falam sobre o Espírito Santo, não conversam com o Espírito Santo, nunca tiveram uma experiência com ele, nunca ouviram a voz dele e sabem o que ele pode fazer e o que ele não pode. Faz sentido? Não faz sentido. Literalmente não faz. Mas que bom que o senhor reagiu, né? Mas e uma coisa que você falou a respeito deles aqui... Que bom que o senhor reagiu. É que, na onde eu ministrava, Deus começou a trabalhar na vida das pessoas mesmo, começou a abençoar as pessoas, começou a ver cura. Só que aí chegava na sede da igreja, aí o pastor ficava bravo. A ponto dele começar a falar para as irmãs até de acabar o culto lá, porque achava que nós ali estávamos, como se diz, engrandecendo ali e diminuindo a igreja. Como essa simplicidade do mineiro, né, gente? Eu tô encantado com o senhor falando. Engrandecendo a igreja sede ali. Eu tô encantado com isso, você tá entendendo? Diminuindo a sede, engrandecendo nós. Então eu vi assim, que eles pensavam que não, eles estão lá e fica chamando todo mundo para lá e todo mundo, eles ficam contando o que acontece lá, fica causando... Só acontece lá, não acontece em outro lugar. Fica causando problema para ele na igreja, porque se ali dentro da igreja não está acontecendo, né, vamos colocar congregação ou culto no lar, que seja, aí atrapalharia ele. E aí foi onde que começou as perseguições, né? Quem mais, gente? Deixa eu ouvir mais algumas pessoas aqui. Quem mais quer compartilhar alguma coisa que você tem vivido com Deus, assim, principalmente com o Espírito Santo, suas experiências com Ele em si? Acho que essa é a parte mais importante aqui do nosso café. Vamos lá. Sou todo ouvidos. Todo mundo com o microfone na mão, é uma pregação incrível, né? Agora é um silêncio que é uma bênção. Aleluia. Deixa eu ouvir, gente. Aqui até de garantia, já tenho aqui já, você, né? Isso aqui é aquilo que tira a inibição das pessoas. Vamos lá, deixa eu ouvir você, gente. É uma das experiências que eu achei muito interessante. Eu trabalho mais com criança, né? Então, na escola bíblica, uma delas já tinha sido arrebatada. Uau. Ela estava sentada embaixo de uma árvore, totalmente tímida. Embaixo de uma árvore. E o Espírito Santo falou para ela, né? O Espírito Santo, não, Jesus falou com ela, convidou ela para ir com ele. Aí diz que a água formou um túnel. O homem de branco, ela fala, na frente e ela atrás. Eu falei, você foi? Eu fui. Quem que era? Jesus. E daí, depois de alguns dias, a gente na escola bíblica... Quantos anos, pastor?
9 anos. Hoje já está com mais um pouquinho. Nós sentada conversando, ela falou para mim assim, tia, Jesus andava em cima das águas, né? Eu falei, olha, Jesus andava em cima das águas e eu acho que ele gostava de assustar os outros. Porque não foi só uma vez, foi mais que acharam que ele era fantasma. Aí a outra falou assim, tia, Moisés também andou, né? Ele tocou no mar, o mar abriu. Eu falei, e a Ana? Era ela. Fez um túnel, passou dentro? Ou seja, era real. Uau, viu, então cara? assim, sabe, a Bíblia fazendo parte do dia de hoje. E assim, chegavam lá e falavam pro... A senhora tem um mistério forte com criança, né, pastor? Meu Deus do céu. Sensacional. Aí chegava pro pastor e falava assim, ô tia, fala pro pastor orar pra mim que eu quero passear com o papai. Aí ele orava, a criança era arrebatada. E era assim. Era geral. Na escola bíblica. Fazia tremendo, cara. circo, todo mundo orando, de repente uma brilhava. Olha, meu amigo me abraçou. O Espírito Santo é meu amigo. Que eu ensinei, eles falavam de maneira carinhosa, né? Meu amigo me abraçou, meu amigo. A minha netinha assim, lá de cima. Vovó, olha, meu amigo me abraçou. Todinha dourada, prata, tem pink, tem fruticor, toda cor. Uau. Ela falava assim, eu amo ver vídeo. Uau, sensacional. A menininha no carrinho chegou em casa. Deus começou assim, a voltar, né, o ministério que Deus estava falando com ele já. Foi ensinando a gente na mesa, comendo. Isso aqui é muito importante. Sim, sim. Sentado, comendo, de repente minha mão brilhando. Jantando. Normal. Aí aconteceu muito disso na igreja, todo mundo teve essa experiência. E uma delas veio com as crianças, né? Cheia de criança, aquela fenquinha de criança empurrando caminho e lá vai as duas. E a gente falou do Espírito Santo. A menininha começou a chorar, coloquei no carrinho, pus ela ticando que ela estava com sono, puxou. Na hora que ela acordou chorando, que eu trouxe ela para a mesa com a gente, tem a imagem dela, todinha dourada. Todinha. Uau, cara. Pó de ouro. Todinha dourada, parece que... Mas, assim, Gente, ela não como o Espírito saía. Santo tem prazer de fazer esse Ela não negócio, cara. saía, era como se fosse Sensacional. foco de luz, na verdade. Sensacional. Era bem pouco, era foco de luz. Teve uma outra, e as duas chamam Maria. A outra estava doente já mais de mês no sarau. E eu falando de Jesus para a mãe. Falei, Jesus, como que eu vou agora? Não vou orar para essa criança, né? Vou ter que orar. Aí só falei assim, pai, olha o que a Maria, o jeito que a Maria estava. Já levou no médico, ela fez de tudo e ninguém descobre. Aí o pai abraça ela, cura a Maria, ela começou a brilhar prata. E a avó, olha, a Maria tá brilhando. E eu lá, apaixonada, como dois dias brilhando. E a menina, na segunda-feira, a gente não tinha mais nada, totalmente curada, não tinha nada. Eu falando com a mãe sobre as providências que Deus faz, eu já cheguei a estar no banheiro e bater na minha porta e falar, pai, acabou tudo, não tinha nada mais para comer. De repente bateu na porta, ficou lá atender uma cesta básica. Não pedi nada, eu tinha acabado de reclamar. E a cesta ali, né? Eu acabei de falar, contando para ela, também passando dificuldade. De repente, a nutricionista onde ela trabalhava, olha, tinha fruta nem que ela nem conhecia. Ela com uma cesta imensa, cheia de tudo. De tudo. Era Adri, a gente tava falando nisso, né? Olha, glória a Deus. Eu tava explicando pro pessoal da nossa liderança aqui sobre a questão do ofício, sabe? Chegar para um pastor hoje e chamá-lo de pastor não é só reconhecer o ofício, cara. É se lembrar o histórico do que ele viveu, né, cara? Porque acho que não é só um nome, para alguns títulos, né? A gente não enxerga muito assim. É se lembrar da história, né, cara? Se lembrar, por exemplo, do dia que você não tinha o que comer e Deus fez um milagre. Quando eu fui ver a questão de provisão, eu não quero... Depois eu posso compartilhar com vocês um pouco do que eu vivo também. Mas teve uma época que Deus me pediu para deletar tudo que eu tinha. Eu lembro que tinha um web designer, ele ficou desesperado, ele me ligou e falou, cara, eu recebi um ataque hacker. Irmão, sabia que foi eu que entrei, que deletei tudo. Acabei com as redes nossas todas e eu vivi sem ninguém saber onde eu estava, o que eu fazia, trancado aqui, Florianópolis aqui. Tinha que pagar aluguel. Você vê uma pessoa que você não conhece batendo na porta da sua casa. Como é que ela achou o endereço da sua casa para te trazer dinheiro? É surreal, né? Acho que isso que é gostoso, né, na vida da gente. Você poder realmente... Todo mundo quer ter um testemunho para contar, né? Mas ninguém quer passar o BO.
Então a pessoa chega Ninguém atrás, quer passar, cara. Todo mundo quer contar uma coisa profunda, mas ninguém quer ter a água cortada, a luz cortada, né? Ninguém quer ficar sem dinheiro pra pagar o aluguel. Você vai contar um milagre se você passar o problema, né, gente? Manda o marido para fazer teologia e fica sem água, luz, casa, sem nada. Criança pequena. Bem, se eu for fazer, eu tenho duas escolhas. Ou eu pago para mim ir, ou eu pago a luz. Eu falei assim, olha, sem a luz de Cristo ninguém fica, mas essa aí pode cortar, vai embora. Aí a mulher, gente, é crente mesmo, bichinha. Uma luz. Eita! Mulher crente é outro nível, irmão. Voltou. Que E a é luz lá, isso? ó. Só que o nosso pastor, que Deus levou a gente mesmo para conhecer no começo, e cuidou da gente tudo, ele é um homem de caráter, uma família de caráter. Ele chegou e falou, ai, mas você tá no escuro? Eu falei, tô. Por que vocês não falaram nada? Aí falou, amanhã eu quero a conta de água, a conta de luz lá na loja, Pra poder vou pagar. passar para quem vai pagar. Olha, Já chegou a pegar tomate, 3 tomates, 2 ovos, a esposa dele dividir com a gente. E a gente tem que entender que isso é o que ela tinha. Não é miséria, é o que ela tinha. Ela dividiu o que ela... Porque tem gente que fala, não estou precisando de esmola e cara, já vi isso? Mas não, é o que ela tinha, ela dividiu. Isso mexeu comigo. Foi muito legal. E nesse dia eu cheguei da jornada teológica, né? Aí eu cheguei da jornada teológica, a irmã chegou assim, ó. Deus mandou dar isso aqui pra você, enfiou no meu bolso. O salário que eu tinha levado para pagar a minha jornada, tudo, ela colocou tudo no meu bolso. De volta? Conta Uau. certinho. Passou 2 vezes na nossa casa. eu vejo. Tô gostando demais. Quem mais, gente? Bora? Esse povo da direita aqui, como é que tá aí? Deixa eu ver. Eu não ia vir. Eu não ia vir. Eu olhei lá, eu propositei, né? Quando eu fui no primeiro evento ali no Sesc, eu falei assim, Sim. cara, a hora que o Wagner fazer evento, eu vou ir, vou me aproximar um pouco e caminhar um pouco junto, né? Porque Sim. às vezes não é só o conteúdo da internet. Às vezes você tá no presencial, comer o pão junto e viver o ambiente é outra coisa. E eu fui fazer inscrição, fiz inscrição de 2 pessoas. Mas não concluí. Peguei e saí fora, falei, não vou concluir. Acho que foi na quarta-feira ou na quinta-feira, uma das meninas mandou, ô pastor, o senhor já achou a acomodação? Eu falei, cara, como é que eu vou dizer que eu não vou, né? Eu vou agora. Fiquei nessa saia. Mas entenda, eu tava sozinho, eu fiz inscrição de 2. Aí liguei pro amigo, falei, amigo, você vai comigo no lugar? Aí ele falou assim, vou. Eu falei, então vou levar. Aí ele trouxe o mineiro também. Mentira. Da onde? Eu sou de Patinga. Patinga, Agora em gente. Joinville já tem, vai fazer 10 anos. Trouxe o mineiro para ter uma Comi um queijo em Minas essa semana, a esposa dele trouxe lá em Minas, queijinho top. Aí na quinta-feira eu tô sentado na lanchonete, entra uma borboleta, parecia grande assim, sabe aquelas azul bem grandona? Parecia bem grandona, mas de repente ela diminuiu, ficou amarela, pousou aqui, abriu a asa, fechou, abriu, fechou e saiu. A hora que saiu, cara, senti a presença de Deus assim, forte. Foi visão, Tá não? ligado? Não. Real, não, né? visão, real. Uau. Real. Aí eu peguei e falei, não, eu vou. É um sinal pra mim. Aí peguei, fiz inscrição, paguei. Vamos lá, vamos depositar o dinheiro e vamos correr pra lá que o negócio tá me chamando pra ir pra lá. Aí eu falei com a minha esposa, falou, querido, Deus tá falando pra ti assim, ó, vai chegar o processo que você voar agora. Aí eu, passou o processo do lagarto e agora chegou o processo de voar. Uau. Aí é isso aí que tive essa semana aí. Glória a Deus, gente. Glória a Deus, sensacional. Quem mais, gente? Bora compartilhar, bora lá. Bora, pastorada, bora que vamos que vamos. Bora, gente, compartilha o que vocês têm, não fiquem com vergonha não, compartilha o que vocês têm vivido, o que vocês têm experimentado com o Espírito Santo. Isso é muito importante para aquilo que a gente vai viver aqui nesses dias. Eu vou falar então. Opa, queremos ouvir. Assim, eu tenho dificuldade de mudar essa experiência, porque é uma coisa que me trava. Trava no sentido bom, assim, mas eu tenho dificuldade mesmo. Eu já travei já. Põe baixinho para nós lá, põe o somzinho baixinho para nós. Deixa baixinho. Mas eu lembro que um Deixa de dia... fundinho aí para nós. Ai, Jesus do céu. Ó, esse passarinho, o nosso profeta tá falando que ele acorda com esse passarinho todos os dias. Ó.
Ele canta pra ele 3 horas pra ele orar. Todo dia no meu quintal. As 3 horas que ele para pra ele orar. Que forte, cara. Fala, meu lindo, meu coração. Um dia deu vontade de eu ler a Bíblia. Acho que no primeiro ano que eu tinha casado com a Jéssica, minha esposa. E me deu vontade de ler a Bíblia. Daí eu falei assim, ó, falei pra Jéssica, vou ler um pouquinho a Bíblia. Daí subi, era um sobradinho, subi a escada. Eu também subi a escada, dentro de mim a minha vontade não era de ler a Bíblia. Eu percebi no momento que não era de ler a Bíblia, era de orar, fazer uma oração. Então tá bom, então eu vou orar. E eu lembro que eu dobrei meu joelho no chão assim, do quarto. E eu falei assim, pai, eu só quero um abraço. Essa foi a minha oração. E acho que foi bem no começo que eu comecei, acho que acompanhar o Wagner. Meu pai, eu só quero um abraço. Acho que quando eu falei eu quero só um abraço, eu não sei explicar, de verdade, não sei explicar no ambiente que eu fui envolvido. Mas eu lembro que cresceu um desejo dentro de mim e fazia com que eu jorrava para fora. Deus é meu pai. Uau. Mas era uma coisa Forte. Coisa do outro mundo. Eu comecei a gritar no quarto lá. Deus é meu pai, Deus é meu pai, Deus é meu pai. Mas não é uma coisa que eu queria falar. Uau. Jogar pra fora assim. Jogar pra fora. Daí eu lembro que... Daí eu não sei você, eu sei que a Jéssica e a Isadora subiu lá pra cima, no quarto. E... elas também sem muito entender o que estava acontecendo. Eu lembro que a Isa entrou no quarto, a primeira coisa que ela fez, adivinha? Ela me deu um abraço. A Isa. Ela me deu um abraço, eu chorando, gritando. Eu lembro que eu sentia algo dentro de mim, mas não era só o poder de Deus. Tinha algo a mais ali, além do poder de Deus. Eu estava no começo tendo uma experiência com o poder de Deus. Hoje eu sou uma pessoa que posso dar testemunho do poder de Deus, porque quando eu tive, eu não tinha ouvido nenhuma ministração. Foi um pouco antes de conhecer o Wagner. Até quando eu tive a experiência do poder de Deus, uma pessoa que era o meu líder na época, também não tinha muito conhecimento, orou para expulsar demônios. Eu caí no chão, sério, eu saí. Eu caí no chão. E eu lembro que eu tentava levantar, eu até levantava, mas não conseguia ficar de pé, caía de volta, ele orando, repreendendo. Mas, é sério, muito doido. Ah, quem que nunca passou uma dessa, né, gente? Misericórdia. Depois eles entenderam que não acho que é Deus, né? Não tem nada de Demônio errado, não. não tem nada de demônio, não. Mas eu também, não sei, nem sabia. Claro, pode orar, né? Mas o que eu estava sentindo é muito bom. Eu lembro que eu entrei no carro, fui embora, fui sentindo o poder de Deus. E no quarto, aquele dia lá, eu percebi que tinha o poder de Deus. No meu corpo eu percebi, mas tinha algo a mais ali. Estava muito forte que foi envolvido. Eu lembro que eu me senti uma criança. Quando a Isa lembra só, você vê, a Isa é uma criança. Hoje ela está com 9 anos. Na época eu achava que tinha uns 3 anos. 4 para 4 anos. E eu me senti uma criança nos braços dela. Eu lembro que ela me soou um versículo na mente. E a palavra reino. Foi tudo um momento ali. Eu fui procurar esse versículo aqui. Daí quando eu fui procurar na Bíblia esse versículo, estava lá escrito, o reino dos céus, Jesus falando assim para os discípulos, o reino dos céus, se você não se converter e não for humilde como essa criança, jamais você vai entrar no reino dos céus. Tem esse versículo, eu não sei falar o versículo. Foi o que eu senti no momento, que eu me senti uma criança. Só que ali eu estava sendo abraçado por uma criança, na verdade, a criança naquele momento era eu. E eu lembro daqueles tempos para cá, daqueles dias para cá, eu passei essa transformação. Porque a gente sabe do orgulho de ter no coração, um monte de coisa. Se sentir superior, muitas vezes, em algumas circunstâncias. Mas eu entendi que ali foi um princípio de mudança na minha vida. Onde eu comecei, onde Deus estava me colocando a conhecer e abrir a mentalidade e receber essa realidade de vida. Que é a parte da conversão. Que foi o que Jesus falou para você. Se você não... Se não for humilde e se não se converter como essa criança, jamais você vai entrar no reino de Deus. Daí, uma semana depois, um tempo depois, o Wagner fez o evento de 2018, foi a Escola Móvel.
E eu lembro que um dos momentos da administração lá, na época eu tinha uma mente bem religiosa ainda, mas Deus estava me envolvendo nesse novo ambiente, né? Nessa nova realidade. Eu lembro que eu vi o pessoal tudo caindo no chão lá, falando aquilo que eu falava lá no quarto, naquele dia. Deus é meu pai. Eu vi algumas pessoas no chão, mas Deus é meu pai, Deus é meu pai. O povo gritando isso, aquilo. Eu falei, mas essa experiência eu tive lá no quarto aquele dia. É assim, tem várias, pessoal, mas umas que marcou mesmo foi quando eu pedi esse abraço pro pai. Que eu lembro quando eu conheci o Wagner, mandei uma mensagem, quando eu conheci ele estava ministrando o poder de Deus. E na época acho que ele nem era Wagner Ribeiro, na época era Wagner Brook. Foi minha tentativa, né? Eu queria que o pessoal parasse com o pastor, não adiantou. Eu mandei mensagem pra ele. Ficou o pastor Wagner Brook, não adiantou não. Eu falei assim... No cabeludinho? Não deu muito certo, né? Minha técnica pro povo tirar o pastor não deu certo. Eu mandei uma mensagem pra ele, falei, será que esse cara existe ainda? Na época, né? Será que esse cara existe ainda? Vou procurar ele. E eu mandei, achei ele no Face. Primeiro adicionou aceitou minha solicitação. Eu falei, nossa, o cara não existe. Aceitou? Foi gente plenamente, né, meu? Daí fui lá no Messenger, mandei mensagem pra ele. Que legal, o poder, a unção de Deus, Deus derramou sobre a tua vida. Assim. Ele visualizou, não respondeu. Aceitou minha solicitação, mas não responde. E eu falei, no poder de Deus, no poder de Deus, no poder de Deus. Daí eu vi um vídeo dele no Face lá falando sobre a paternidade. Eu falei, meu Deus, sai agora. Deu aquela confusão. O Wagner é verdadeiro. Não, diante de Deus, meu. Não, diante de Deus. Diante de Deus. Diante de Deus. Não, eu fiquei confuso. O Deus do poder. Porque foi. O Deus da paternidade do amor. Porque pra mim foi muito rápido, foi muito rápido. Minha conversão, minha ida, assim. E essa experiência foi num período muito rápido, assim. Logo conheci o Wagner Brook, o Ministério do Poder de Deus, logo em seguida vi um vídeo de paternidade. Mas era uma outra pessoa. Que vídeo te picou? Não parecia a mesma pessoa. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei meio confuso no começo. Eu mal li a Bíblia na época, foi bem no começo mesmo. Poder. Mas depois a gente foi assembleando, foi tentando entender, né? Depois eu entendi que os dois eram o mesmo. O que mudou foi o foco do coração do Wagner, na verdade, na época. Daí aconteceu. Eu comecei a ter experiência sobre a paternidade de Deus. Eu fui lá e mandei mensagem pro Wagner. Quando eu falei da paternidade de Deus, na hora ele respondeu. Foi bem assim, ó. Eu devo ter essa mensagem aqui no celular. Acho que não, deixa no celular, acho que não. O código estava errado. Sim. Bem isso, irmão. Eu lembro que falei sobre paternidade de Deus, você ter uma experiência. Sobre o cenário de você pensar e acontecer. Mas não ver Deus como um ser distante. Alguém que está presente. Daí eu sempre conto aqui do abacaxi que eu tive vontade de comer, as escova de dente que faltou, o pneu do carro. Onde eu pensei assim, Deus, nem que eu devia chegar naquela chácara, o pneu do carro tá lá para me trocar. Olha o pensamento meu, pensamento na época mesmo, um pensamento idiota. Desculpa a palavra, mas foi isso que eu pensei na época. Cheguei na chácara, meu pai viu o Nenê, em casa eu chamo de Nenê. Eu vou dar os pneus pro seu carro. Foi sério, né? Daí ganhei os pneus e alinhamento ainda. Olha o maior pensamento que eu tive, eu vou chegar na chácara, o pneu vai estar lá, para me trocar os pneus do carro. E na verdade cheguei lá e aconteceu isso mesmo. O pai chegou em mim, só que meu pai foi o pai eterno, né, do céu. E meu pai tem eu vou dar os pneus para você. Até hoje acho que ele não sabe essa história. Mas eu comecei a vivenciar, daí fui contar isso. Falei, ó, eu entendi isso nessa paternidade. Eu mandei mensagem do Wagner, na hora ele respondeu sobre a paternidade. Então o código é isso aí, irmão. O número estava errado. Tentando acessar, mas com o código errado ele não dá. Eu vou contar mais uma aqui, bem rapidinho. Mas esse do abraço do pai eu tenho dificuldade de contar por uma coisa que na época. Pra vocês entenderem, eu recebi um primeiro abraço do meu pai, foi no dia do meu batismo, eu tava com 26, 27 anos. Pra vocês terem uma ideia. Eu acho a palavra, tipo assim, pai, acho que mexe muito comigo. Aquele dia o Wagner me abraçou ali, né? Tem várias outras assim, mas o que me mexia muito foi, sabe, quando eu pedi esse abraço pro pai. Eu quero um abraço. E ele me emergiu naquele ambiente lá que eu não sei explicar, mas foi algo sobrenatural. Que era o que o pessoal já estava vivendo aqui há muito tempo, eu estava atrasado, na verdade. E eu lembro que uma vez eu tive um sonho muito real,
Até que o ambiente estava no sonho, eu acordei no meu quarto, no mesmo ambiente. E eu lembro que a pessoa de Deus e a pessoa do Wagner não tinha diferenciação. Não tinha diferenciação. Tudo que eu falava, o Wagner falava, produzia um efeito de arrependimento na hora. Era algo instantâneo. Ele falava, o sonho mudava. Era algo sobrenatural. E o ambiente que estava no sonho, eu acordei de madrugada, acho que umas 5 horas da manhã. Aqui minha esposa como prova que acordei chorando, desesperado. E eu falei, meu Deus do céu, o negócio é doido mesmo. E pra mim foi tudo muito próximo, assim, as experiências. A mesma consciência que eu pensava a respeito de Deus, tinha uma manifestação naquele ambiente. E quando eu pensava no Wagner, a mesma consciência, tipo, não tinha diferenciação. Se eu pensasse no pai, era o mesmo efeito. E se eu pensasse no Wagner, o ambiente se criava era o mesmo. Eu lembro quando ele falava assim, eu lembro no sonho, eu falei assim, viu Jabe, no reino de Deus, como é que é? Na verdade ele citou um texto de Paulo, que ele fala assim, que não é só palavras, e sim manifestação do poder. Esqueci o texto corretamente. A minha palavra e a minha pregação não consiste em sabedoria humana, mas sim em demonstração do Espírito Santo e de poder. E de poder. Eu lembro de uma pessoa morta, se eu não me engano, no sonho, automaticamente, quando o Wagner falou isso, a pessoa se levantou. Uau. Se levantou. E nisso tinha um ambiente assim, de repente o poder de Deus invade aquele lugar. Eu falei, meu Deus, isso está muito forte. E eu lembro que eu olhava de canto, assim, a cena, assim, eu olhava de canto. E aquela atmosfera tomou meu quarto. Eu falei, meu Deus, é muito forte isso, muito forte. Uma outra que eu quero, pra finalizar, vou dar um chamado de novo, né? Eu não queria falar, né? Que o Wagner, ele tava com uma arco e flecha na mão. Eita, Jesus. E ele lançava. E aonde aquela flecha caía sobre as terras, eu lembro que eu vi uma mata, uma floresta, assim, onde aquela flecha caía, ali começava um tempo de restauração, mas era pra terra. Uau. Esse você não me contou não, você me conta as coisas agora. Ele lançava, ele pegava uma arco de flecha. E eu lembro que nesse sonho tinha um demônio que me perseguia. E o Wagner falava pra mim. Ele meio que dava uma instrução para esse demônio não tomar posse. Não sei se seria essa palavra correta. Mas eu lembro que conforme eu ia andando, aquele demônio ia tentando tomar minha consciência, meu corpo. E o Wagner dando instruções do meu lado para eu não deixar aquilo acontecer. E daí um desses momentos, o Wagner pega um arco, flecha, lançava assim, da onde caía a flecha, ali. Eu não lembro se era uma voz que falava comigo externa ou era uma voz interna, mas eu lembro que tinha uma voz e ali, todo lugar que caía aquela flecha era um tempo de novo de restauração. E era uma purificação, eu lembro perfeitamente, era uma purificação para a terra. Engraçado que não era só pessoas, era para a terra mesmo. Física. Muito forte. Sensacional. Bora, gente, quero ouvir. Pastor já olhou pra mim. Bora, pastor, é tu. Amém. Senhor, trouxe aí, sou o pastor André de São Paulo. Glória a Deus. Eu não conheço o pastor Wagner, assim, muito pouco. Sei que eu estava orando esse final de ano e porque eu tenho essa fome, e eu creio que todos que estão aqui têm também fome, essa sede por mais de Deus. E eu já viajei a alguns lugares assim no Brasil, procurando onde eu vejo assim algo diferente, fora do sistema, assim, sabe, que a gente está acostumado. E aí eu vou assim lá, que a gente está acostumado. sabe? Bem discreto, né? Porque eu falo também porque a minha experiência com o Espírito Santo começou lá, efetivamente, em 2019. Eu estava congregando numa igreja, para mim, na época, uma igreja, né? A gente estava fazendo obra de Deus, estava ali, era auxiliar do pastor. E um culto de quarta-feira, tinha 10 pessoas na igreja, um culto normal, de repente, Deus, como pastor lá, e fala: André, prepara seu passaporte, que Deus está preparando uma viagem para você. Aí eu falei, amém, né? Amém. E eu fui orar naquela madrugada lá e Deus confirmou para mim, eu fui passaporte, então uma viagem, né, para fora do país. E aí Deus falou para mim, Israel. E Deus colocou no meu coração e confirmou.
E aí começou tudo. E aí eu, imagino, nunca pensava, né, antes, porque depois de 2019, eu acabei indo mais algumas vezes, mas nunca pensava em Israel, não tinha essa ligação de igreja de Israel, como foi o que... Deus deu uma promessa para mim, vai nessa viagem que o pastor acabou de falar, vai lá que Deus vai te entregar algo lá. Eu imaginei tudo, né? Menos aquilo que Deus me entregou lá. Porque aí começa a dor de cabeça, né? Quando Deus, quando você abre os olhos, né? Quando o cego abriu os olhos lá, o pessoal fala, você tá mentindo. Só tava cego, tudo isso. E aí eu falei, meu Israel, mas como eu vou fazer? Não sei falar inglês. E assim, eu não queria ir gravando. E aí eu falei, e agora? Liguei para um colega meu, que é um pastor da região lá, que ele vem ligar de Israel, ele sempre vai para lá. E aí ele falou assim, quando você vai? Eu falei, meu, eu vou estar de férias aqui, eu acho que no meio do ano. No meio do ano, não, eu vou estar lá. Só me passou o endereço. Imagina. Ai, meu Deus do céu. Me dá o endereço lá, me deu o endereço da casa dele e falou, meu, vem para cá. Eu falei, Espírito Santo, você vai ter que ir comigo, né? Como que eu vou chegar lá nesse endereço, lá em Israel, né? E aí foi onde tudo começou, aí eu entendi o plano de Deus. Eu fui para lá, consegui chegar lá, na casa dele lá, de repente veio esse pastor, é um apóstolo lá da região, lá ele é bem conhecido lá, né, no Brasil, né, e aí tinha uma profeta do Espírito Santo que ia fazer atos proféticos na terra de Israel em 2019. E eu fui lá sem saber que eles estavam já com esse planejamento, porque Deus tinha falado para ela aquelas 7 pastores que iam. Mas faltou um, ela não conseguiu levar um no Brasil. E aí eu estava na casa dele, ela ligou para ele e falou assim, o Léo, eu não sei o que vai acontecer, porque assim, eu não consegui levar, nós estamos indo em 5, com você é 6, mas Deus tinha falado que era 7. E aí foi onde o Léo falou, já entendi, porque chegou um pastor aqui na minha casa, porque Deus tinha mandado ele aqui, e ele chegou sem saber o que ia fazer, então... ele encaixou, né? Uau. Não conseguiu levar, o outro pastor que ia ter problema. E dali começou, nós tivemos ali, fizemos atos proféticos, né? Foi um momento ali, umas experiências com Deus também, legal. Aí eu voltei, na hora que eu voltei, que eu pisei no Brasil, aí eu entendi que Deus tinha me entregado. Deus falou assim, agora você vai pegar e você vai sair da igreja que você está. Eu estou te tirando desse ambiente religioso, claramente. E assim, tipo assim, eu era muito amigo do pastor, a gente se dava muito bem, né? Então, começou... Como o pastor vai aceitar, né? Como o pastor vai aceitar que Deus, vamos começar um outro trabalho, assim, né? E com muita luta nós estamos aí, né? Aí eu obedeci a voz de Deus, apesar de sair algumas, né? Aquelas coisas que a gente sabe que acontecem nas igrejas. E eu acabei lá, a gente acabou, e estamos aí já uns 4 anos aí ouvindo a voz de Deus. E eu estou aqui pedindo isso para o Espírito Santo, né? Que traz luz ao caminho que Deus já colocou em nós, né? Eu vejo que, especificamente em mim, eu ainda... eu creio que Deus já colocou muitas promessas, algo aqui, mas assim como Paulo exortou Timóteo lá, desperta esse dom que há em ti, né? Eu creio que eu preciso ser despertado para bastante coisa ainda, para concluir a obra de Deus aí, que Deus começou lá atrás. Essa experiência que eu vou viver, né? Show de bola, maravilhoso. Bênção de Deus. Conseguimos ouvir mais um ou não? Vamos lá? Quem mais quer compartilhar? Vamos lá, mais alguém? Pastor, mais alguém? Por que a gente está fazendo esse momento agora, gente? O que me preocupa muito? Vocês entendem o que significa a palavra experiência ou não? Vocês entendem o que significa isso? O que é experiência, assim? Comenta o que vocês sentem que é, ou vocês entendem que é. O que é experiência para vocês? O que essa palavra representa para vocês? Viver algo. Viver algo. O que mais, gente? Vai acrescentando aí. Receber. Receber algo. Isso? Isso. O que mais? Maturidade, conhecimento. Maturidade, conhecimento. Experiência, ativação. Experiência, ativação. O que mais? Experiência é trazer um pouco da realidade do que é de ser vivido. Trazer um pouco do que há de se viver.
Renovo. Engraçado, a pulseira dele é 23, né? Forte. Experimentar. Experimentar. A experiência de experimentar. Eu creio que aqui nós teremos. Em nome de Jesus. A palavra experiência para mim, gente, ela tem uma conotação talvez um pouquinho... Mas alguém quer acrescentar mais alguma coisa ou não? A palavra experiência para mim, ela tem uma conotação um pouquinho diferente. Vou explicar para vocês o porquê. Experiência para mim é um convite, gente. É uma amostra grátis. É um convite de alguém que quer te levar para um lugar onde você não está. A experiência não é uma demonstração do que você pode viver. A experiência é um convite para você viver o que Ele tem para você. A experiência é a oportunidade que Deus tem de dar para você um despertar local em você, não é nas pessoas ao seu redor. Não é algo... A experiência coletiva continua sendo individual do mesmo jeito. Ele vem aqui, ele dá uma experiência para nós todos, continua sendo individual, porque cada um está sendo tocado no âmbito do seu propósito, no âmbito daquilo que Ele tem para você. Então, a experiência, para mim, ela tem esse poder, esse significado de ser um convite, de ser uma amostra grátis, de ser mais ou menos aquele doce na boca da criança e falar, quer mais? Tá bom? Então vem cá, deixa eu te mostrar o resto que tem. Só que, além disso, a experiência tem mais uma característica. Quem quer ouvir? A experiência, para mim, ela, como o pai já me explicou umas 300 milhões de vezes, cada vez que Deus te dá uma experiência, Ele deixa registrado em você um pouco do que Ele é. É como se a cada experiência que Ele te desse, um pedacinho do que Ele é fosse implantado dentro de você. Um pouco da realidade dele é compartilhada com você. Um pouco dos códigos eternos que estão dentro dele são impregnados dentro do seu espírito. Entende? Então, assim, as experiências, elas têm a característica de transferir o que Ele é para dentro de você. Por isso que quanto mais experiências nós temos, maior é o desenvolvimento espiritual que nós conseguimos alcançar. Eu não enxergo a espiritualidade como nível, sabe? Eu sou, às vezes, me sinto obrigado a falar palavras que eu não concordo e usar palavras que eu não quero falar, simplesmente por causa do entendimento das pessoas. Hoje você pega em espanhol, você pega em inglês, você pega em qualquer idioma, ou é rango espiritual, ou é nível espiritual, e nisso vai levando e vai criando sempre esses altares de 1 e 2 e 3. Eu gosto de olhar para a profundidade, eu gosto de olhar para de verdade o crescimento em relação ao quanto de Deus está dentro de mim, sabe? O quanto dele foi colocado, depositado. E por que eu gosto de sentar em rodas como essa aqui com autoridades e perguntar para eles? Porque, gente, as experiências não é uma ideia de você tentar se gabar, né? O apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 10, ele dá um show de humildade ali naquele capítulo para mim. Nós ministramos isso ontem, ele dá um show de humildade, gente, um show de humildade. Um homem no nível, no quilate que ele tem, na autoridade que ele carrega, né? Porque ele está vivo. Na autoridade que ele carrega, no poder que aquele homem carrega, nas experiências que ele tem, com toda a base, sabe, de conhecimento que ele tem, a simplicidade daquele cara é algo assim que me encanta muito, sabe? As experiências que a gente tem para contar, a ideia justamente é você ver pessoas que têm dificuldade de conseguir contar uma ou duas ou três. É você ver que, de verdade, uma pessoa que está caminhando com Cristo, você vai ficar com dificuldade, porque ela vai ter uma hora, tudo que você pode imaginar para contar. Então, se você está caminhando com Cristo e as suas experiências elas são muito antigas, você não está com um problema, mas você está vivendo um. Sabe? Você está vivendo um problema. Se você não tem experiências contínuas, é hora da gente trabalhar isso aqui e resolver isso o mais rápido possível. Principalmente para nós que somos autoridades no reino dos céus. Sabe? Eu fiz questão de colocar essa palavra autoridade porque os ofícios hoje, eles são utilizados como proteção e níveis, um nivelamento hoje dentro do Evangelho. E eu peço desculpa para vocês todos, que eu sei que vocês são verdadeiras autoridades no reino, mas Deus não enxerga assim. Deus não enxerga o apostolado maior do que o pastoral. Deus não enxerga o pastoral maior do que o evangelístico. Cada um tem sua função específica dentro do reino dos céus. E nós precisamos desses convites de realidade que Deus nos dá
para nós podermos vivenciar o propósito que Ele tem para a gente de verdade. Então, gente, é natural na vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, ser recheado de experiências constantemente. É natural nós sermos visitados, tanto que no nosso meio a gente começa a chamar de ponto de registro. Experiência é uma coisa que você tem uma agora, esporadicamente você tem outra daqui uns 3, 4 meses. Agora, ponto de registro é uma coisa que você vive todos os dias. Todos os dias. Quando eu fiquei trancado, eu vou tentar ser breve pelo horário, quando eu fiquei trancado aqui na casa, aqui no Camarinhas, não sei se todos já escutaram isso, eu fiquei 2 anos dentro de uma casa. Não aconselho nenhum de vocês fazerem isso, tá? Não tome isso como método para vocês mergulharem em Deus, que não é esse não o método. Eu fiquei trancado 2 anos dentro de uma casa e 4 meses sem sair por nada de dentro daquele quarto, de jeito nenhum. E o que eu fiquei fascinado com as visitações do Pai, para mim, pela misericórdia dele, era que cada vez que ele aparecia, ele apagava a outra experiência. A segunda experiência era tão profunda que ela conseguia apagar a primeira. A terceira era tão profunda que não é que eu esquecia das outras, mas eu ficava desesperado. Tem um homem que não é crente, mas disse uma frase de crente. Quem quer ouvir? Amém. Albert Einstein. Quem sabe qual foi a frase que ele disse? Gente, pensa num cara, mas que acertou assim de um jeito surreal. Ele disse que depois que a mente da gente ela é alargada, ela não volta ao normal mais. Não tem condição. Eu acho que a melhor explicação que eu dou hoje para explicar essa frase dele é uma bexiga, gente. Ela tá novinha e bonitinha. Você enche ela não volta mais. Você vai encher ela no mesmo tamanho várias vezes, mas cada vez que ela murchar, ela tá sempre maior. Ela não volta mais ao normal. E eu acho que é isso que a gente precisa de verdade entender. Depois que Deus te dá uma experiência, você se entrega e mergulha dentro daquela experiência, não tem mais condição, gente. É o grupo dos desesperados, enlouquecido.com, vamos pra cima. Você não consegue mais ficar parado naquela circunstância, mas é algo que não tem mais jeito. Então, o que eu preciso que vocês guardem no coração de vocês? Não existe evangelho sem poder, não existe evangelho sem experiência, não existe evangelho sem a gente ter o que contar do que a gente está vivendo com ele. O evangelho não se resume no microfone na mão, uma bíblia, um louvor, uma pregação e acabou um culto. Gente, espero que vocês sejam maduros para me ouvir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa primeira coisa que eu vou dizer é gloriosa, sensacional, mas a outra é indispensável, não pode deixar de acontecer. A salvação das pessoas é algo que tem que acontecer. Quem pode dizer amém? Amém. E é glorioso, gente. Eu não estou desvalorizando isso. Mas se a sua experiência é pregar o evangelho e ver pessoas sendo salvas, você está com um problema relacional com Deus. Com Deus, gente. E a gente precisa, o mais rápido possível, entender que isso precisa mudar. E eu acho que quando a gente senta assim, com os pastores para a gente ouvi-los, a gente percebe que a gente sempre traz as experiências do que a gente viveu muito lá atrás, que aconteceu muito lá atrás. E a minha pergunta para todos é, e hoje? Porque as experiências elas vão começar a demonstrar o peso de glória que você carrega na terra. Ô Wagner, então eu sou medido pela minha experiência. Não, você é medido pelo seu caráter. Deus não se impressiona com as experiências que Ele te dá, mas Ele fica fascinado em ver que mesmo num ambiente catastrófico, você decidiu viver justiça. Você decidiu ter caráter no meio daquela atrocidade, daquela podridão que existe. Vocês estão comigo ou não? Eu acho que a primeira parte que a gente tem que cuidar muito é isso. Mas as experiências demonstram a caminhada que nós estamos com Deus. E quanto mais dessas experiências são nos dadas, mais o que a gente chama de unção parcial é impregnada dentro da gente. Você pega pessoas que constantemente estão tendo experiência com Deus, são pessoas que quando oram, a oração daquela pessoa é diferente. Porque tem alguém visitando aquela pessoa. Você quer ver que legal? Vocês lembram do Jardim do Éden, não? Já tô pregando, hein, gente? Quem pode dizer amém? Eu não consigo. Vocês lembram do Jardim do Éden, não? Deus ia visitar Adão, né? Não lembra, não? Adão era revestido da glória. Hoje isso aqui já é teológico, tá, gente? Não é mais uma revelação, não é uma crença. Igual, por exemplo, os espíritos imundos, eles vieram de Gênesis 6. Isso não se discute. Em Gênesis 6... ali já é uma verdade teológica, já não é mais uma revelação que alguém teve. Há 8 anos atrás, quando eu preguei sobre isso, o povo, esse cara é louco. Hoje é teológico, né? É unânime isso aqui entre a teologia. E no livro de Gênesis, você vê que Adão ele não se envergonhava porque ele estava revestido de
Glória, cara. E quem nutria aquela glória dentro de Adão o tempo todo era quem? Deus. A cada visitação. Ô, gente, pelo amor de Deus, isso aqui já dá até uns 40 minutos de show aqui. Vocês estão entendendo? Isso aqui é fortíssimo. Só que tem um detalhe. Um certo dia, Adão sentiu vontade de escutar a outra voz. E a primeira coisa que Deus pergunta para Adão, fala, Adão, o que aconteceu? Quem que você está ouvindo além de mim? Então, nós que somos autoridades do Evangelho, isso aqui não nos põe num nível ou num lugar maior, e sim de responsabilidade. Nós que somos autoridades do Evangelho, a gente precisa medir com o que e com quem a gente está tendo experiências. Vocês estão comigo ou não? Porque se a experiência com Deus carrega quem Ele é para dentro de mim, e a experiência com essa outra voz? Com essas outras possibilidades? Elas carregam o que para dentro da gente? Vocês estão conseguindo entender ou não? Então, o que eu quero que fique claro para vocês? Eu vejo muito hoje alguns pastores, e sempre quando eu me deparo com eles assim, no começo, né, há muito antes de uma galáxia distante, há anos e anos e anos atrás, eu era muito jovem, né? Eu era um cara muito jovem e eu vou, a não ser que Deus queira, mas se não for o desejo dele, eu vou ficar sem barba até quando eu tiver de cabelo branco amarrar para trás. Mas, graças a Deus, eu sempre tive essa carinha gostosinha de menino aqui. E fala que eu não tô hoje, que vocês apanham. E falaram hoje vocês... o rapaz falou assim, ó, pastor, o senhor tá mais novo que antigamente. Então o senhor tava velho. Eu falei, amém, continua profetizando. E os pastores mais antigos que eu encontrava com eles eram sempre as mesmas conotações. Você fala hebraico? Você conhece o grego? Eram sempre as mesmas coisas. Eu falei, não falo hebraico nem grego, mas se eu orar em língua estranha, conheço o Espírito Santo. É o que eu sabia falar. Eu não sei falar esse estranho que o senhor fala, não, mas eu sei orar para ele aqui e ele é lindo. Ele, até o dia de hoje, ele nunca me deixou sozinho. Então, a gente começou a transformar o relacionamento do Éden, cara, da presença, por coisas físicas. A sociedade foi construída sem Deus. O arquiteto do mundo nunca foi Deus, foram os homens. Mas o jardim do Éden que arquitetou foi quem? Você entendeu? Enquanto Deus está te visitando e a voz dele é a principal, o arquiteto daquilo que você vive é Deus, cara. Mas quando você para de ouvir a voz de Deus e para de experimentar as visitações de Deus, outros seres vão arquitetar o que você vai viver. Vocês estão comigo ou não? Pelo amor de Deus. E esse é o maior problema de tudo. Porque a gente passa a vivenciar as experiências humanas. A gente passa a se contentar com coisas que não tem a ver com o nosso relacionamento. O que eu disse? Glória a Deus pela salvação. Pode, Deus. Quem deixa, diga amém. Chegou uma época de ceticismo no meu espírito tão forte. Bota para roxar, bota a perna até cruza aqui. Eu estava numa fila gigantesca, assim, de pessoas para eu poder orar por elas. Até lembrando o pastor, tá, pastor? Meu pastor também me perseguiu lá em Minas. Acho que deve ser moda de Minas Gerais, né? Só que o pastor foi assim, ó. Ele começou a acabar com meus cultos lá. Eu tinha um culto de quarta-feira, pastor. Quarta-feira. Culto de quarta-feira, quando entrei, tava na mesma vibe do pastor aqui. Tinha 3 pernilongos, 2 baratas voando e uns 3 doidos que ficavam lá sem saber o que tá acontecendo, assim, ó. O pastor falou, não, você vai ter uma oportunidade aqui, o irmão Wagner, então. Eu falei, amém, pastor, glória a Deus. Deu 20 dias, o culto de quarta marca o dia de domingo. Pra glória de Deus, gente. E eu não tava nem aí pra número, eu só queria ver o Espírito Santo ser livre. E Deus começou a fazer tanta coisa com 3, 4 pessoas, que no outro dia já tava nego desesperado, eles ficavam fazendo um montinho pra esperar o culto de quarta-feira. Aí o que começou a acontecer no domingo? O pastor não me deixava orar pelas pessoas, nem ministrar ninguém lá dentro. Aí o pastor falou, Wagner, ó, se as pessoas pedirem pra você orar, no final do culto você ora. Quem sou eu, né? Eu vou voltar lá na outra parte, tá, gente? Resumindo a brincadeira, terminava o culto, começava a fila. A fila começava no altar, passava pra fora da igreja e ia pra fora. E virava o segundo culto. E o povo ficava ali com aquela cara de tédio pra acabar o culto logo, pra chegar no final. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam ou não?
E um dia foi uma coisa assim, pastor, que eu fiquei assim, eu falei, cara, quando Deus ele quer honrar a gente, se a gente deixar um coração simples, sem querer ser maior ou ser soberbo, ele faz, a gente não precisa tentar lutar pra fazer, sabe? O pastor brigando pra não deixar eu orar, as únicas pessoas que eu consegui orar foi o sogro dele e acho que a irmã dele. O sogro dele tinha câncer, cara. Ele foi curado na hora. Na hora, pastor, na hora. Aquele nódulo dele gigante da garganta desapareceu na hora. Foi quando ele falou, gente, ó, eu vou segurar o... E pior que era engraçado que ele chegava no culto e falou, gente, é o seguinte, nós não podemos ter 2 cultos. Não podemos ter 2 cultos. Um culto só. Aí tem um culto com todo mundo e o irmão Wagner está aqui com vocês. Não chama de pastor, não. E depois um culto com o irmão Wagner. Isso não existe. Aparecia Jesus falando, ó, vai, não conta pra ninguém. Mano, no dia que ele fez isso, aí que a igreja ficou gigantescamente ali. Ao invés de ficar com uma fila, ficava 2 assim, cara. Misericórdia. Então, o que a gente precisa é ser persistente, pastor. Persistente. Eu queria que o senhor guardasse essa palavra no seu coração. Persistente. Quem te chamou te sustenta, te honra e vai te levar onde tem que chegar. Quando a gente está dentro de um ambiente religioso, a gente falou sobre isso ontem, é você tentando se destacar para você aprender. Mas se você está caminhando com Deus, pastor, esquece. Esquece, ele te tira de trás das malhadas, ele vai te pôr onde tem que pôr, entendeu? Então, esses pastores mais antigos, eles sempre traziam muito essa conotação de sabe, é o que eu sou, é quantos anos de casa eu tenho, é quanto isso, aquilo, e aquela coisa toda. Gente, não deixa, não se vende para isso, sabe? A sua grandeza não tá no ofício que você carrega. Que nem eu falei, ele sabe que eu coloquei Brook é o meu nome em inglês, para tentar tirar o pastor. Aí ficou pastor Wagner Brook, eu desisto. Sabe, eu não queria aquilo lá, sabe? Só que eu entendo, Deus já me explicou um monte de coisa, glória a Jesus Cristo por isso. Mas, gente, eu acho que a grandeza do ser humano tá em como Deus nos enxerga, sabe? Tá em o que ele realmente enxerga aqui é valoroso para nós. E tá na hora da gente restaurar isso daqui. Sabe, hoje o marido bom, o pai amoroso, o ministro que luta pelo caráter não é o cara que tem valor. É a voz bonita, ou os 3, 4 que caem e os 2 que são curados. Vocês estão comigo ou não? E não, gente. Não. Tá na hora da gente entender que uma ferramenta que Deus usa para que a gente mergulhe dentro dele são os convites. Ninguém tá aqui por acaso, gente. Ninguém tá. Todo mundo quer ter um contato geral com Deus. Quem já conhece um pouco da minha história sabe o quanto eu sou crítico, o quanto que eu sou, sabe, ou é Deus de verdade. Eu não gosto de meio termo. Tem que ser Deus. Eu fui orar pela moça, eu falei, tá vendo? Ela, não tá vendo não, filha. Você não foi curada. Não tem foi, não foi. Eu gosto do milagre, eu gosto da presença, eu gosto do que ele é, porque as experiências que ele me deu foram tangíveis, foram reais, não tem como apagar. Quando Jesus apareceu para mim, que eu toquei nele, ninguém vai apagar isso aqui de mim. Eu segurei, eu senti a tenacidade da pele dele, eu coloquei a mão nele, eu pus a mão nele. Que nem um dia falaram assim, não existem apóstolos hoje em dia. Então, porque para ver apóstolo tem que ver. Eu falei, tá bom, eu vi. Se for por ver, eu vi, ué. Não é esse o caso. Se Deus decidiu aparecer para um pequenininho igual eu, problema, mas ele apareceu. Ele decidiu fazer isso. Então, assim, as experiências são coisas que a gente precisa querer e desejar. A gente precisa. E conforme a idade vai chegando, conforme o tempo de ministério vai chegando, que é onde eu quero dizer aqui dentro, a gente vai se endurecendo, gente. A capa da autoridade, a capa do ofício que a gente carrega, além de fazer com que a gente fique doente, ninguém fique sabendo, comece a entrar em depressão, ninguém fica sabendo, comece a entrar em problemas emocionais terríveis e ninguém fica sabendo, porque afinal de contas somos indestrutíveis, né? Se a Marvel chegar aqui, é aqui que eles vão fazer o filme, só tem super-herói aqui, ué. Vocês estão entendendo? E não, gente, não. O que a gente fez para chegar onde chegou é tudo que a gente tem que continuar fazendo para permanecer. Vocês estão comigo? Não, gente, Deus está com saudade de cada um de nós aqui dentro, queimando de novo, desesperado de novo, sabe? Você quer ver? Antes de me ungir a pastor, recebia profecia todo dia, irmão. Todo dia tinha um irmão, desceu o óleo num dia, acabou as profecias no outro.
Eu falei, meu Deus, tira esse óleo que a profecia estava boa. Os irmãos chegavam, pastor, eles choravam, assim, eles ficavam tripudiando. É muito grande. Eu falei, mas o que você tá vendo? Eu não consigo. Eu falei, mas então não profetiza e me deixa desesperado desse jeito. Sabe? Aí, antes da consagração, a gente tá lá, né? Se joga, planta bananeira. Gente, é uma loucura. Chora, limpa a maquiagem com o rosto, sai preto. As irmãs saíam transfiguradas. Meu Deus, a maquiagem do nariz estava no pescoço, na bochecha, da bochecha estava no pescoço, o cabelo estava o leão da tribo de Judá. Os irmãos, a gravata, você esquece, a gravata já estava aqui, o colarinho pro outro lado, e ele estava desesperado, chorando na presença de Deus, feliz, cara. Meu amigo, foi chamar de alguma coisa que é diferente de um membro, acabou, cara. Deus perdeu esse povo. Eu quero crer que aqui não, né? Eu quero crer de verdade que aqui não, cara. Não, gente. Uma das coisas que mais me deixa apaixonado em Jesus, por exemplo, um dos meus conselheiros hoje, que tá cuidando de mim, que ele é genro desse senhor, né? Que eu não quero falar o nome dele. Esse senhor já foi pastor do Luiz Hermínio, foi pastor do Márcio Valadão, foi pastor desse povo todo, que é o que primeiro profetizou na minha vida. Esse foi o que primeiro profetizou. É o genro dele hoje que aconselha a gente. Ele é muito apaixonado por Jesus, cara. Eu sou fascinado. Você fala Jesus 3 vezes perto dele, ele já tá desesperado, cara. Por respeito, por favor, não comenta o nome dele, porque ele não gosta. Teve uma história dele que até vou conversar com ele de novo. Deus tocou ele dentro do shopping, cara. E diz quem contou, né? Que ele caiu para o poder de Deus no meio do shopping. E ele ficou ali sentindo Deus poderosamente. O cara, que coisa mais linda aquela ideia. Quer ver? Quem já sentiu vergonha de Deus tocar em público, levanta a mão. Levanta a mão e segura. Tá vendo? São da mesma tribo. E o segurança chegou apavorado assim, pastor. O que está acontecendo, filho? Não, relaxa, é meu pai. Ele falou, não, eu sei, ele precisa de medicamento. Não, filho, enfim, é Deus. Deus está falando com ele. Ele vai chorar, ele vai falar Jesus, 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 come on, glory, glory. Ele vai falar tudo isso aí. Vai falar a palavra, vira para cá. Daqui a pouco ele levanta como se nada tivesse acontecendo. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Deixa ele, tá tudo bem. E o segurança está lá olhando aquela cena. Wagner, nós não devemos escandalizar a gente. Vocês não vão usar esses textinhos aqui na mesa no dia de hoje. Em nome de Jesus, vocês não vão fazer isso, cara. É antiético. Anti-reino. Não, gente, por favor. Foi o que Mical quis dizer para Davi quando Davi tirou as vestes para dançar na presença de Deus e dizendo que ali havia um só rei. Vocês estão comigo ou não? Pelo amor de Deus. Uma coisa é a gente produzir escândalo com o evangelho, outra coisa é você se escandalizar com a unção de Deus. Você se escandalizar com o que Deus faz. Quem conhece o Cash Luna? Eu não lembro como é que se o nome deles pronuncia assim, mas enfim, vocês devem saber quem que é. É uma igreja de 5.000 pessoas em, acho que é Costa Rica, eu acho, não é? Corrige eu aí, gente, pelo amor de Deus. Cash Luna, nunca ouviram falar ou não? Um branco. Isso, um branquinho. Põe alguém no celular depois pra mim. Puxa pra nós aí, profeta. Põe o Cash Luna aí no celular seu aí. E ele foi ungido como eu fui. Ele foi ungido por pessoas que são anônimas e foi incrível. Ele estava na igreja dele e ele recebia uma ligação constantemente. E quando ele atendeu essa ligação, o cara falou para ele assim, olha, Cash Luna, quer ser ungido como os profetas antigos? Porque Deus tem uma unção para derramar sobre sua vida. Moral da história, esse cara ficou perturbando ele, perturbando. Até uma hora que ele falou assim, vem cá que nós vamos ungir você, apóstolo. E aquela luta toda, ele falou assim, põe sua melhor roupa e vem. Saiu ele com a esposa dele com a melhor roupa que ele tinha, a mulher dele com a melhor roupa, eles chegaram, era como se fosse um asilo, gente. Ele mesmo. Uma fotinha maior, tá pequenininha, põe maiorzinha. E ele chegou assim, era um asilo, parecia um asilo, uma casa de pessoas. Ele falou assim, por qual motivo que eu deixaria... Como é que eu vou saber que você não chama um monte de gente para tentar fazer a mesma coisa? Aí o senhorzinho falou para ele assim, olha, quantas desculpas mais você vai utilizar para deixar eu fazer o que eu quero fazer com você? De jeito, cara. E ele parou assim,
Aconteceu, eu tô tentando resumir, que a história é bem longa. Ele para, ajoelha junto com a esposa dele. Aquele senhorzinho cata uma vasilha de azeite desse tamanho. E começa a tombar o azeite em cima dele. Dele e da esposa dele. Cara, o terno dele de 753 milhões de dólares foi embora, né? O terno dele encharcado de óleo, a mulher dele encharcada de óleo, aquela coisa toda. No meio do caminho, dentro do carro, o carro deve estar tudo enlamecado de óleo. Ele falou assim, Deus, por que nesse formato? Quantos outros ministros poderiam fazer isso? Ele disse uma frase parecida com a que a gente diz aqui. A minha grandeza está escondida nas coisas ocultas, Cash. Eu não queria que você acreditasse que o que está sendo feito por você foi feito pela mão de outras pessoas. Por isso eu trouxe um anônimo para fazer com você o que eu quero fazer. Aí o Cash Lune soltou uma frase que para mim essa aqui não vai sair do meu coração mais. Isso aqui eu aprendi com o pastor Denner. O Cash Lune falou para a mulher dele assim, vamos jantar? Ela, vamos, claro, amor, lógico. Acho que eu vou colocar aquele vestido que você queria. Eu falei, não, vestido nenhum, nós vamos assim. Mas desse jeito, eu falei, justamente. Pra gente aprender nunca a se envergonhar da unção que Deus nos deu. Forte é fraco perto disso aqui, amigo. Meu Deus do céu. E eles sentaram, gente, no meio do restaurante, daquele estado que eles estavam, e foram felizes, glorificaram Jesus naquele exato momento. Gente, a gente não pode ter vergonha do Espírito Santo, a gente não pode ter vergonha do que Ele faz. A gente às vezes sente vergonha de chorar perto das pessoas, porque o mal do ofício se distorceu dentro da gente. Queridos, antes da gente ser pastor, apóstolo, mestre, evangelista, profeta, antes da gente ser qualquer coisa, nós somos a menina dos olhos de Deus, somos filhos dele, cara. Pô, nosso prazer está em Deus, vocês estão comigo ou não? Pelo amor de Jesus Cristo, nosso prazer está dentro dele. Então, cara, tentar utilizar de textos... gente, pelo amor de Deus, quando esses anciões começaram a me perturbar, desculpa a expressão mesmo, chata, encheu o meu saco, falando, cara, tu precisas disso, você conhece o hebraico? Cara, eu fiquei tão indignado com aquilo que eu falei, cara, eu vou aprender esse negócio. Em 6 dias Deus me deu o hebraico. Eu comecei a aprender o hebraico e o grego trancado aqui dentro de Florianópolis, no apartamento aqui na Parque Lila do Alvoredo, pra lá, ó, perto do meu bairro. Eu falei, Deus, chega, não, eu quero. Deus falou, eu não quero que você estude isso. E eu fui desobedecendo, eu falei, não, por favor. Ele falou, então você quer, então você vai. E eu comecei a estudar, ele começou a me trazer o hebraico, começou a me explicar coisas tremendo. Quanto mais eu mergulhava no hebraico, mais ele me dava uma revelação completamente diferente do que eu estava estudando. Completamente diferente. Minha esposa só escutava os gritos meus lá dentro da sala, de desespero, enquanto aquilo tudo estava acontecendo. Aí, esse tempo atrás, depois que ele apareceu pra mim, né? Deus falou pra mim assim, Wagner, para com isso aí, cara. Já tá proibido de mexer com essas coisas. Você não precisa disso. Você não precisa. Você não vai encontrar eu, nem vai me apresentar com ninguém, pra ninguém, através disso. Eu não tô dizendo que estudar não é bom, gente. Eu estudava 19 horas por dia. Quantas horas? 19 horas por dia. 21 horas por dia. Então, assim, hoje ver as pessoas tentarem pegar isso daqui e tentar... Foi minha primeira Bíblia, foi dessa cor, sabia? Dessa corzinha, igualzinha. Então, assim, minhas primeiras experiências com Deus, eu dei uma Bíblia que eu tinha dessa aqui para um amigo meu. Ele tem ela até hoje lá. Tá com as minhas marcaçãozinhas quando eu tive minhas primeiras revelações com o pai. Era essa aqui, a tom dessa corzinha aqui, ó. E pegar isso aqui, gente, e tentar distorcer para a cabeça da gente, para tentar endurecer nosso coração, sabe? O que as pessoas vão pensar de você? O que as pessoas vão enxergar você? Como é que elas vão olhar uma autoridade, um homem desse? Gente, eu não tô matando, eu não tô roubando, eu não tô falando palavrão, eu não tô escandalizando o evangelho com injustiças. Eu só tô chorando na presença de quem me criou. Eu só tô permitindo que quem me ama me abrace, me toque, me leve a águas que eu não conheço. Eu só tô deixando Deus fazer o que Ele quer fazer dentro de mim. Vocês entendem? Então isso me deixa desesperado porque, cara, o evangelho os ministros foram se esfriando. Gente, como eu te falei, os ministérios que eu mais ministrei foram ministérios tradicionais, são pessoas trancadas, fechadas. Eu atendi um pastor que eu falei, pastor de 1.700 pessoas, ele ligou pra mim e falou assim, apóstolo, eu falei pra ele assim, deixa eu ver qual que é desse pastor, deixa eu ver se ele quer mesmo. O que você tá disposto, pastor, a fazer? O que o senhor tá disposto a fazer para viver com Deus? Ele abaixou a cabeça, respirou bem fundo, foi pronto, já desistiu. E ele falou assim, apóstolo, hoje eu já consigo viver sozinho, com uma renda que eu tenho, eu largo tudo. Se eu não puder viver o que Deus está falando para eu viver, que agora eu largo de tudo, pastor Paulo.
A pastora Cris foi lá no ministério dele orar por ele. 67 anos. 67 anos. Ele falou, pra mim, o senhor quer saber mesmo, apóstolo? Eu quero. Eu falei, eu não quero viver se eu não for viver isso aqui mais. Eu largo qualquer coisa. Eu falei, não, de jeito nenhum, o senhor vai largar mais nada. Fica tranquilo, tá tudo bem aí. Que eu tô conversando com 1.701 pessoas aqui agora. Calma, fica tranquilo. Porque o que Deus está avivando no seu coração, o senhor é o pastor presidente, Deus vai fazer com a sua congregação. Vocês estão entendendo? Então, é isso, gente. Não deixa. Tem hora que a gente fica com vergonha. Eu sentia, gente, diante do vivo Deus, o Espírito Santo começava a mexer comigo no meio da rua, eu sentia. Vocês sabem quando que eu tive que vencer isso daqui? Eu estava na pior fase da minha vida. Eu estava desesperado, passando a pior provação que eu passei no meu ministério. Espero que a gente repita isso aqui ali em cima. É possível viver cheio do Espírito Santo. É possível. Sem o poder de Deus. Jesus foi cheio do Espírito Santo para o deserto. Mas foi estar no deserto que fez ele sair desse deserto cheio do poder. Então você pode ser cheio do Espírito Santo e não ter poder nenhum no seu corpo. Vocês estão comigo ou não? E Paulo deixou bem claro que não faz sentido o evangelho sem poder. E ele era um midrashita, um erudito. Ele era um cara que conhecia tudo que você pode imaginar, mais um pouco. Ele só não tinha o respeito de Gamaliel por idade. Homo tricubitalis, 1,37 de altura, baixinho, careca, barrigudo e manco de uma perna. Esse era o apóstolo Paulo, que vocês têm talvez uma figura de um cara do tamanho do pastor aqui, ó. Vocês esquecem. Tamanho do evangelho, mas pequeno na estatura. O nome dele é Paulo porque ele era pequeno mesmo, era esse ele. Sabe, gente, é de verdade a gente quebrar esses protocolos, cara. Tirar as coroas, falar, Deus, vem, eu tô aqui, vambora. E eu, na pior daquelas dificuldades que eu tava, cara, eu não tinha mais o que fazer. A dor que eu sentia dentro do meu peito era tão forte, que eu não conseguia conter o que eu tava sentindo. A hora que ele vinha conversar comigo, eu tava tão sensibilizado com tudo que eu tava passando, que não tinha como, eu berrava de chorar no meio da rua. Um dia, sabe o que eu pensei, gente, que mexeu muito comigo? Vocês estão prontos para ouvir? Não, esse texto é pesado. Amém mesmo? Você tem certeza? Porque vocês ouviram, já era. E não está fora do que eu estou falando. Jesus falou sobre aqueles que se envergonham dele, cara. E deixa eu te fazer uma pergunta. Ele tentar te dar uma experiência, ele tentar tocar você e você ficar com medo do que as pessoas vão pensar, é o que isso aí? Não é vergonha? O que vocês acham? Ou será que eu estou manipulando o texto aqui para fazer a cabeça de vocês? Não estou não, gente. Então não. Chegou na hora da nossa geração se reavivar de novo, se levantar de novo e deixar o Espírito Santo fluir. Porque se ele tem a oportunidade de te dar experiência, ele tem o poder de dar experiências para as pessoas através de você. Quem pode dizer amém? Entendeu? Ele tem o poder de fazer isso através de vocês e está na hora disso acontecer. Está na hora do cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico andar. Está na hora do poder de Deus ser irradiado através do corpo dele. Não faz sentido cabeça ser ungido e o corpo não, gente. Não faz sentido. Não faz o menor sentido isso. E é o que o pastor está falando. Eu quero que esse dom se desperte, mas é o que tem que acontecer. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer no dia de hoje, gente, tira as coroas. Entenda que a experiência de Deus é o impregnar de Deus na sua vida. E quanto mais experiências ele tiver, maior peso de glória você caminha. Quanto mais experiência ele coloca sobre você. Quantos aqui, pergunta o pessoal da nossa equipe, você vê quantos chegaram aqui, gente. Eu lembro do nosso cameraman aqui sentado na sala da minha casa. Mas eu não sinto nada. Eu falei, conta até 10. Vai, 10, 9, 8. Vamos ver se você chega até 1. Por quê? Porque, Wagner, isso é ousadia. Não é ousadia, gente. Deus não vai contra o que ele quer fazer. Só não vai acontecer quando a gente fica criando resistência dizendo que a gente não quer. Deus quer os jovens poderosos, Deus quer as crianças avivadas, Deus quer os líderes dele carregando a glória dele. E, gente, escuta o que eu estou dizendo para vocês. Não é profético, não. Isso aqui é revelação às claras, literalmente. Como a Bíblia sempre falava, lhe foi revelado pelo Espírito. É assim que eu enxergo o que eu quero dizer para vocês. Deus está ungindo casais hoje. Deus está ungindo família. Isso está me assustando no dia de hoje. Família. Isso está me deixando... eu solteiro também, mas Deus está ungindo família, não era assim antes. Isso é glorioso, é sensacional.
E Deus está levantando de verdade uma geração de pessoas para trazer, virar essa terra de cabeça para baixo. Sabe, Ele está buscando pastores que nunca tiveram experiências na vida. Ele está visitando pessoas do mesmo jeito que Ele está visitando o Islã, do mesmo tempo que Ele está visitando o pessoal que adora Maomé, que adora esses outros deuses. Ele está visitando, Ele está aparecendo para esse povo. Ele está visitando o corpo dele aqui dentro do Brasil. Ele está visitando pastores e líderes que travaram no meio do caminho. Fecharam na ofensa, travaram por outras palavras, travaram por outras circunstâncias. Então, desejo mais do que tudo, não é ter uma experiência, não. Viver experiências diárias, como a gente chama aqui no nosso meio de pontos de registro. Coisas que vai marcando a sua vida para cada dia que passa você ficar mais estreitado dentro da presença dele e caminhar com ele. Sabe, desejes mais que tudo. Deus, eu quero. Você quer, eu quero. O Senhor não quer, eu quero. Eu tô aqui. É isso que a gente precisa. Sabe, vamos tirar as coroas. Não esquece quem você é, não. Nunca você vai deixar de ser. Você dorme pastor, dorme mestre, dorme presbítero, dorme evangelista, dorme bispo, dorme apóstolo e acorda também. É seu ofício, é sua ferramenta hoje de trabalho. É o que Ele te deu para você exercer. Porém, gente, com todo carinho do mundo, você é filho de Deus e filha de Deus. E esse Pai quer revelar o reino dele para você, a grandeza do coração dele para você. Quem pode dizer amém? Amém. Quem quiser comer mais alguma coisa, vocês podem terminar um café ali, tá? E daqui uns 20, 25 minutos, nós vamos subir lá pra gente dar uma mergulhada mais profunda com Deus. Quem tá afim ou não? Amém ou não amém? Amém. Deixa eu falar pra vocês, aqui vocês são livres pra chorar, desesperar, glorificar, entrar, mergulhar de cabeça diante de Deus. Isso aqui é pra nós que somos líderes mesmo. Só tem nós aqui. Amém? Às vezes a gente tá dentro da igreja e a gente fica com vergonha de membro. Você vai sair daqui perdendo essa vergonha no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. A vontade do Pai é que você seja livre aqui, permaneça livre depois de sair daqui também, no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém.